Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Boletim médico sobre estado de saúde de Lula após cirurgia de emergência é divulgado. Luiz Inácio Lula da Silva esteve na noite desta segunda-feira, 9 de dezembro, no Hospital Sírio-Libanês, Unidade Brasília, para realizar exame de imagens após sentir dor de cabeça. A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19/10. Lula foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, Unidade São Paulo, onde foi submetido à craniotomia para drenagem de hematoma. A cirurgia transcorreu sem intercorrências. No momento, o presidente se encontra bem, sob monitoramento em leito de UTI. O petista segue sob acompanhamento da equipe médica sob os cuidados de Roberto Calil Filho e Ana Helena. Diante das circunstâncias, o caso de Lula inegavelmente é grave. Idade avançada é o ponto mais crucial para os cuidados médicos. Veja o vídeo. Tá tudo, João? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi internado às pressas na noite de segunda-feira no Hospital Sírio-Libanês. Segundo o boletim médico, ele foi submetido a um procedimento cirúrgico para a drenagem de um hematoma. O chefe do executivo está internado na UTI e encontra-se bem. Lula foi à unidade de Brasília do hospital após sentir dor de cabeça. Uma ressonância magnética mostrou uma hemorragia intracraniana decorrente do acidente domiciliar sofrido pelo presidente em outubro. O petista, então, foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde foi submetido à craniotomia para drenagem de hematoma. Segundo o hospital, a cirurgia transcorreu sem intercorrências. O boletim médico diz, abre aspas, no momento, o presidente encontra-se bem, sob monitorização, em leito de UTI, fecha aspas. Lula está sob cuidados da equipe médica comandada por Roberto Calil Filho e Ana Helena Gemoglio. O presidente sofreu uma queda, lembrando, lá no banheiro do Palácio da Alvorada em 19 de outubro. O acidente doméstico resultou num ferimento corto-contuso em região occipital, um corte na parte de trás da cabeça. O presidente foi atendido, fez exames e curativo na região afetada. Pitoli. Bom, João, repito para a audiência, Borgo já está por aqui. Borgão, bom dia, seja bem-vindo. Antes, João, a cartinha está aí, depois eu queria mostrar para o Borgão, tá? A cartinha do Guilherme. Ganhou presente, mano. Seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli, bom dia, João Vitor, bom dia a todos que nos acompanham, mas, pô, aí fica difícil. Acabei de chegar aqui, Guilherme, obrigado. A cartinha está aí, Borgão. Morador de 11 anos, garoto de 11 anos, morador de São Bernardo do Campo. Ele coloca aí 11 anos, sou autista, admirador do nosso trabalho. Mas eu não vou conseguir fazer. A fotinha dele lá, do Guilherme. Aí mandou esse presente para você, Borgão. Ô Gui, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Putz, eu sentei aqui agora, o Pitoli já passou para mim, eu fiquei olhando, aí eu vi a fotinha do Gui aqui. Mas não sei nem se eu vou ler agora, porque aí eu não consigo. Vamos trabalhar, então. Presente para você, mano. Obrigado, Gui. Que Deus te abençoe. Que Deus te traga muita paz, muita saúde e um Natal abençoado para você e sua família, viu? Beijão. Bogão, eu conversei com algumas fontes da área médica, claro, para tentar entender o que está acontecendo com Lula. O intervalo de tempo entre 19 de outubro, dia da queda do banquinho, e 10 ou 9 de dezembro, a dor de cabeça ontem, são 50 dias de intervalo. Muita gente tentando dizer, alguns que eu conversei, dizendo, olha, Pitoli, tem características de um AVC. Pode não ter relação direta com a queda do banquinho em função do tempo. De fato, os médicos de Lula estavam preocupados a ponto de não deixarem Lula viajar para o G20, naquela reunião que teve lá em... Onde foi? Moscou? Não me lembro onde foi. Não foi em Moscou. Não foi onde foi? Foi na Rússia. Kazan. Obrigado, João. Se os médicos estavam de fato acompanhando
e é um estouro de um hematoma, segundo diz o boletim médico, 50 dias depois havia um hematoma, não havia nada para tentar antever essa hemorragia que se deu. Não estou duvidando, mas tratando de Lula, de sua saúde, a gente precisa ter 8 pés atrás. Ele está sendo tratado no SUS? SUS? É. Só se for um suspiro Ele não está numa UPA agora, né? Não, aliás, eu posso falar uma coisa? Não estou aqui para falar mal do Sírio-Libanês, hein, pelo amor de Deus. Mas eu fico pensando do usuário do Sírio-Libanês em Brasília. O usuário do Sírio-Libanês que não deve pagar barato para ter um plano de saúde que contemple um tratamento no Sírio-Libanês, certo? Aí o cara chega em Brasília com um problema desse, em Brasília, capital federal, chega no hospital do tamanho do Sírio-Libanês e o hospital fala assim, São Paulo. Eu hoje, se eu fosse usuário do Sírio-Libanês em Brasília, eu ia estar preocupadíssimo. Então, peraí, um problema dessa complexidade, Brasília não atende a isso? Tem que meter no avião e ir para São Paulo. E o presidente da República, quer dizer, se o presidente da República não tem uma previsão, não tem um tratamento preventivo, não tem uma estrutura para atendê-lo lá. Estrutura para atender o presidente. Enfim, é só um parêntese aqui. Mas, Borgo, lancei um desafio para a audiência do ponto de vista da fé cristã, né? de perdoar. Olha, muita gente dizendo, olha, não dá para desejar pleno restabelecimento e tal. E o que eu disse aqui, pegando a opinião da Estela Mares, uma ouvinte querida, que ela diz, olha, seja feita a vossa vontade. Eu estou nessa, Borgo, porque é difícil lidar com o coração nessa hora, diante de toda a maldade já produzida por esse senhor. E pode ser um detalhe, hein? Pode ser um outro detalhe. Pode ser uma cortininha de fumaça, mais uma, pode ser uma série de coisas. Veja, nós não estamos duvidando do hospital, dos médicos, mas toda a situação que envolve Lula sempre tem muita cortina de fumaça, contradição, dúvida. É o cara que corre lá dentro do Palácio da Alvorada, mas não é ele porque não tem sombra, pode ser inteligência artificial. É o cara que cai do banquinho, né, não pode viajar, mas no outro dia já está no céu. Então tem muita dúvida sobre tudo isso. Lembrando que o Supremo está votando, né, já foi decidido, sobre a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é a oficialização da censura no Brasil. Tá? Então, com a inconstitucionalidade desse artigo, não vai precisar de ordem judicial, as plataformas irão fazer a censura prévia, porque ninguém vai querer se responsabilizar pelos conteúdos que o Xandão acredita que são desinformação, e aí vem a censura, porque, Pittori, vamos supor aqui que a plataforma aqui, ela retira o programa do ar ou começa a bloquear os conteúdos. Você vai fazer o quê? Em uma semana perdemos metade da audiência. Então, mas hoje ainda você teria a oportunidade de entrar na justiça e falar assim, olha, não tem ordem judicial, de acordo com o artigo 19 do Marco Civil da Internet, para retirar o meu programa do ar. Então precisa de uma ordem judicial. A hora que não precisar mais, eles falam assim, não, mas a gente não precisa. Isso é inconstitucional. Você vai reclamar para quem? Liberdade de expressão? Verdade? No Supremo? Então é um marco ali, o divisor de águas da democracia e da ditadura da toga no Brasil. Então tem um fato importante. Outro fato, quantos anos o Lula tem, João? 7,9, né? 7,9? Quer dizer, não é mais um garoto. Não é uma pessoa que levou uma vida ali no esporte. Pelo contrário, a gente conhece os hábitos do presidente Lula. E tem outro fato, existe aí uma corrente, um entendimento que ele não terminaria o mandato, que ele passaria o bastão para o Alckmin. Talvez fosse ali uma oportunidade, né, de apaziguar ali o que o mecanismo precisa, porque esses ministros do Supremo, Pittori, eles também precisam chegar uma hora de dar um basta. Eles querem isso também, eles não sabem como fazer. Chegaram num ponto que não dá para retroceder, porque senão vai ter problema. Mas que é o Alckmin, o queridinho da turma, não tenho dúvida. Né? Quem que nomeou o Xandão como secretário lá atrás? Sim. É um amigo, parceiro do... E outra coisa... E depois você amarrou, né? Eu sempre bato nessa tecla. Alguém acredita que o Alckmin aceitaria sair de vice do Lula? Fazendo essa promiscuidade política que ele fez de se aliar... o boné do MST. Boné do MST. Viva Hamas. O hino da Internacional. Enfim. Alguém acredita que o Alckmin aceitaria esse desafio se ele não tivesse uma certeza que ele iria ganhar a eleição? Imagina se ele sai, se prostitui dessa forma e perde a eleição, Pittori.
Bom, se bem que já tinha acabado politicamente, né, Boss? Sim, mas... Ele já tinha acabado politicamente, não existia mais. Né? Mas imagina Não se existia sai depois disso e perde. Então, quer dizer, na minha opinião, tá? Não sei até quando eu posso dar, mas ele tinha ali uma certeza que ele ganharia a eleição. mais. Pois não, João. Só para complementar isso daí, apesar de estável hoje, né, entre aspas, a saúde do presidente Lula passou por alguns problemas desde que assumiu o Planalto em 2023. Em 25 de fevereiro do ano passado, Pitolio, o petista fez uma ressonância na bacia, coluna e lombar no Hospital Sírio-Libanês em Brasília. Já no dia 25 de março, cancelou a viagem à China, isso ano passado, tá? Para se recuperar de uma broncopneumonia bacteriana e viral pelo vírus da influenza A. No final de setembro, o presidente passou por uma cirurgia no quadril por causa de uma artrose na perna direita. A doença é um desgaste na articulação, que no caso de Lula comete a que fica entre o quadril e o fêmur. Lula aproveitou também, a gente até trouxe essa informação aqui Então, à época. ô João, essa questão da cirurgia do quadril fêmur. O cara aparece correndo, quantos dias depois o cara apareceu correndo? Quantos dias depois o cara estava correndo lá no Alvorada? Aquele terreno todo irregular, o próprio Alexandre Garcia disse, é impossível correr ali. Eu ouvi hoje, recebi uma informação de manhã, que tinha previsão de alta do Lula para o final de semana. Eu falei, poxa, mas como que consegue já ter previsão de alta? É uma coisa assim, bacana, né? O médico já fala, pô, já tem uma previsão de alta já para o final de semana no acidente, num problema desse. Agora, temos que lembrar, né, que o Lula duvidou, né? Colocou em xeque a facada no Bolsonaro, né? Esse povo aí não acreditou. Sim. Então, quer dizer... Olha, o Fabrício Oliveira tem cara de AVC, cheiro de AVC, gosto de AVC, provavelmente foi. Quem eu consultei da área médica diz isso. Mas é surpresa para você que algum fato ocorreria no meio do mandato para dar uma troca ali? Será que ninguém imaginava que pudesse acontecer? Com 2 anos de mandato? 2 anos de mandato. Brasil destruído. Brasil destruído, quer dizer, Tudo isso aqui, eu vejo, a gente está na teoria, no achismo, campo do achismo. Isso aqui a gente é confabulando. Isso aqui veja, do ponto de vista jornalístico, isso aqui é uma droga se fazer isso. Certo? Do ponto de vista jornalístico, você deixa de trabalhar com fatos. Mas o Lula nos dá a possibilidade, infelizmente, de deixar de trabalhar com fatos. É tanta mentira que a gente deixa de exercer o jornalismo na sua essência e entra no campo do achismo, confabulando, teoria da conspiração. Opinião, cara. Agora, mas o banco isso é um saco, bicho. Sabe? Isso cansa. Mas, Pitolio, nós tínhamos o fato facada do Bolsonaro. Isso era um fato. Sim. Ocorreu. E eles desacreditando, eles colocando mentira em cima de um fato. Nós estamos fazendo diferente. A gente está dando uma opinião, óbvio, uma suposição, dentro de uma situação ali que já era previsível. Tá? Mas eu concordo plenamente com você. Não é verdade? Claro. O campo do achismo é um saco, bicho. Sabe por quê? Você fica, olha, mas quem sabe? Mas aí ele operou o fêmur, saiu correndo. Isso não existe. Agora... Aí ele caiu do banquinho, não foi numa reunião que ele não queria ir. Aí você fica, será que caiu do banquinho? Aí 51 dias depois, hoje faz 51, sugestivo, né? 51 dias depois, o cara com uma hemorragia intracraniana. Veja, será que é do banquinho ainda? Então os caras não estavam monitorando um hematoma? Ah, tá muito estranho isso aí. Me perdoe, mas é tanta mentira. Sabe o lobo? A história do lobo? Ó, o lobo. É mentira. Olha aqui, é o lobo, ninguém acredita. Então agora pode ser tudo verdade. Só que a gente está vivendo uma mentira tão deslavada há tanto tempo quando o assunto é Lula, que pode ser o lobo de verdade e o cara vai ser devorado. Pitolio, eu conversava com meu pai, antes do meu pai falecer, meu pai ele falava muito para mim, mostrava as coisas que aconteciam aqui em Bauru, aí meu pai falava assim, filho, se aqui é assim, você imagina em Brasília. É verdade. Então quer dizer, o que acontece em Brasília, eu sempre fico com o pezinho atrás, sempre, tudo. Tá? Porque infelizmente. Lá as coisas acontecem. Acaba de sair uma pesquisa sobre esse governo que cai como uma bomba no colo dessa facção criminosa. Já tem muito tempo, eu tenho certeza que você está esperando chegar aquele momento onde a gente possa afirmar, acabou, esse governo caiu, ele está insustentável, não vai ser reeleito, muito dificilmente terminará o seu mandato. Preste atenção na gravidade do que está acontecendo. Nós estamos vivendo os dias agora pós-corte dos gastos e anúncio da isenção fiscal de imposto de renda para quem recebe até R$5.000. Era o golpe que esse governo ia dar para tentar melhorar um pouco a sua aprovação.
Foi tudo ou nada. Eles jogaram tudo para ver se dessa vez eles conseguiriam diminuir a crescente rejeição do governo. E saiba de uma coisa, quando a aprovação de um governo está abaixo de 30%, ele se torna inviável. Isso sempre foi assim na história do Brasil. Quando chega abaixo de 30%, começa a virar aquela bola de neve estilo Dilma, Collor, que simplesmente não tem como manter um governo desse no poder, ele perde até mesmo a sua governabilidade. Pois acaba de sair uma pesquisa do IBESP, que foi feita entre os dias 4 e 5 de dezembro. E eu quero mostrar para vocês, o Lula está conseguindo chegar a nível Dilma para impeachment. Olha isso daqui. Isso que você está vendo é a rejeição do governo. A avaliação do governo federal, péssimo, 40,7% de péssimo, 6% ruim. Ótimo, 19%. O péssimo é mais do que o dobro do ótimo. Bom, 12%. Aí você olha aqui, ó, nesse canto de cá, ele está com 30% de ótimo e 46,7% de reprovação. Ou seja, a aprovação dele está 37 e a reprovação está 46, 10 pontos de diferença. Agora, o que chamou a atenção, gente, foram 2 pontos nessa pesquisa que mostra que esse governo realmente chegou ao fim. A quantidade de pessoas que consideram esse governo péssimo é quase metade da população brasileira. Mais do que o dobro do que considera ele como sendo ótimo. Aí olha o gráfico ao longo do tempo. Olha aqui, já chegou a ficar empatado ali em dezembro do ano passado, estava empatado. No período de um ano, 46-30. Aprovação e reprovação. Olha isso daqui, 46-30. E quando fica abaixo de 30, esquece. O governo morreu. Aqui nós temos um outro detalhe que chamou a atenção. Onde está vermelho é porque a aprovação dele está abaixo de 25%, onde está amarelo está entre 25% e 50%, verde entre 50% e 75% e verde escuro acima de 75%. Nem o Nordeste está aprovando o Lula. E a prova está aqui, ó, olha só, aqui por regiões. Se você for ver região Nordeste, essa coluna do centro, a aprovação na região Nordeste está em exatamente 50%. 38% de rejeição. O Lula está perdendo o Nordeste. Justamente o colégio eleitoral dele, onde ele tem todas as... O eleitorado dele está ali. E ele está perdendo o Nordeste. Isso aqui é surreal. É o fim do governo. E aqui mostra como que as pessoas se informam. Outro detalhe que também chamou a atenção. Nessa pesquisa do IBESP, eles fazem uma coisa de detrator e promotor. Das pessoas que falam sobre o governo, qual porcentagem fala bem, qual fala neutro e qual fala mal. São os detratores, neutros e promotores. De quem fala do governo, quem dá opinião, né? Se fala bem, mal, neutro. 58,5% quando fala do governo, fala mal. E apenas 23% quando fala do governo, fala bem. Isso aqui... é surreal, já chegou a ter 58 falando mal e 21 falando bem. Agora nós estamos com 23 e 58 falando mal. E aí mostra os detratores por região. Nem no Nordeste o povo está muito empolgado para defender o governo. Olha só, no Nordeste 32% falam bem, 45% fala mal, reclama do governo. Ou seja, o que está predominando no Brasil é reclamar. E aí vem as distribuições entre vários setores da sociedade, masculino, feminino. 65% dos homens reprovam o governo, 52% das mulheres reprovam também. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher, a reprovação vence, mas o homem muito mais. Os evangélicos, 68% reprovam o governo. E o que do nível de instrução, grau de instrução, 67% dos que têm ensino superior reprovam. Aí o problema principal do Brasil que todo mundo fala é o custo de vida. Mas ele não ia ser o governo que ia vir para acabar com a pobreza e o governo para ajudar os pobres? A principal reclamação desse governo é custo de vida. Depois vem corrupção, obviamente, colocar o PT no governo vai dar nisso. Depois vem saúde, depois vem segurança. E depois o poder executivo, ou seja, o custo de vida é justamente a principal bandeira de um governo de esquerda. Só que tudo está mais caro, e aí me vem o IBGE falando que o povo está bom, o povo está empregado, a economia está bombando.
A economia está bombando, mas a principal reclamação das pessoas é justamente porque elas não conseguem mais viver com o que elas ganham. Essa pesquisa é uma bomba, porque ele chegou ali exatamente naquela linha, abaixou mais um ponto percentual, ele entra na categoria inviável. E que elas não conseguem mais viver com o que elas ganham. Essa pesquisa é uma bomba. Chegou ali exatamente naquela linha, abaixou um ponto percentual, na categoria inviável. É uma bomba, isso porque eles acabaram de jogar na mesa assim, de todas as fichas que eles tinham para tentar melhorar a sua reprovação, e o resultado é que piorou ainda mais. O Brasil tem jeito, galera. Um abraço. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.